Vou falar sobre heliocentrismo e Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi um matemático e astrônomo polonês do desenvolvedor da teoria do heliocentrismo, que essa teoria fala que o Sol é o centro do universo. Antes dele propor essa teoria, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, que foi o geocentrismo proposto por Ptolomeu. Essa teoria do geocentrismo era amplamente defendida pela Igreja e que via qualquer outra forma de teoria como heresia, entendeu? Como um ato errado, sim, e condenava essas práticas. Copérnico descobriu sua teoria em 1512. Ele construiu uma torre sem teto, onde ele ficava observando os astros e os seus movimentos, como as fases da Lua e a posição das estrelas e do Sol. Foi aí que ele descobriu que a Terra e outros astros giravam em torno do Sol. A teoria ficou conhecida como heliocentrismo. A composição da palavra vem da palavra hélio, do deus romano do Sol, e centrismo, que vem da palavra centro. Copérnico afirmava que os planetas faziam órbitas circulares, algo que foi posteriormente cancelado, né? Foi refutado por Kepler, que dizia que os planetas giravam em torno de suas próprias órbitas. As descobertas de Galileu Galilei, um precursor do heliocentrismo proposto por Copérnico, foram importantes para comprovar essa teoria no meio científico, porque até então era uma teoria mal vista pela sociedade e pela Igreja principalmente, que repudiavam, como eu já falei. E em 1980, a Igreja Católica, por João Paulo II, o Papa da época, ordenou que o processo de Galileu fosse autorizado, entendeu? Então, a partir dali, a Igreja passou a ver as ideias tanto de Galileu quanto de Copérnico como corretas e perdoaram os crimes que eles tinham feito de matar Galileu e condenar essas práticas. Então, eles meio que ficaram de boa em 1980. A resistência à Revolução Copernicana. Bom, a teoria do modelo heliocêntrico, a maior teoria de Copérnico, foi publicada em seu livro no ano de 1543, que foi o ano da sua morte também. Apesar disso, ele já havia desenvolvido sua teoria anos antes. Na verdade, décadas antes. O sistema de Copérnico pode ser resumido em algumas preposições, que são meios onde ele comprova e diz qual é a sua teoria, que são resumidas em preposições, como que ele faz uma síntese de sua obra, como foi encontrada e publicada em 1878, no seu livro, que encontraram nesse ano. As principais partes da teoria de Copérnico são: o movimento dos astros são uniformes, eternos, circulares. Eles possuem órbitas circulares. O centro do universo é perto do Sol. E perto do Sol, em ordem, estão Mercúrio, Vênus, Terra, Lua e Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas fixas. A Terra possui 3 movimentos, sendo eles a rotação diária, a volta anual e a inclinação anual de seu eixo, né? Como é visto em alguns momentos, que tem o periélio e o afélio, né? Que às vezes ela fica mais perto do Sol e às vezes ela fica mais distante. O movimento retrógrado dos planetas é explicado pelo movimento da Terra. A distância do Sol é pequena comparado com a distância das estrelas. Como Copérnico tinha por base nas suas observações dos astros apenas o olho nu,
e ele não tinha a capacidade de demonstração de sua hipótese, né? Muitos homens da ciência acolheram o ceticismo e suas ideias. Apesar disso, o trabalho de Copérnico marcou o início de duas grandes mudanças de perspectiva. A primeira diz respeito à escala da grandeza do universo, né? Porque até então não se sabia, não tinha precisão da grandeza do universo. E então a teoria de Copérnico vai lá e põe um pouco à tona essa grandeza do universo, né? E tinha também que o universo é muito mais vasto do que suponhávamos, né? A cosmologia aristotélica, que o próprio modelo que copernicano. A explicação aristotélica dizia que a Terra era o centro do universo, portanto, o lugar natural de todas as coisas. Na teoria heliocêntrica, contudo, a Terra perdia esse status, o que exigiu uma revisão das leis que governavam a queda dos corpos. E, mais tarde, conduziu Isaac Newton a formular a lei da gravitação universal. Bom, ainda que imperfeita, a teoria de Copérnico, ele acabou cometendo uns erros, né, que não eram bem erros, era mais uma falha na teoria dele, que ele dizia que os planetas faziam órbitas circulares, né, e não elípticas, como a gente conhece. Então, com base nisso, a gente vê que ao invés do planeta fazer movimentos circulares, como Copérnico defendia, hoje em dia a ciência nos mostrou, e Kepler nos mostrou, que eles fazem movimento em torno das suas próprias órbitas. Como eu já havia falado, né, no vídeo, eu só estou recapitulando, né? Então, no mais, é isso, né, a teoria copernicana. E ela tem muitos prós e contras, né? Os prós é que ela iniciou essa fase, né, de descoberta assim, dos estudos espaciais, dos estudos da posição que a Terra ocupava, né? Que no caso hoje a gente sabe que quem ocupa a posição no centro da Terra, ou do centro do universo é o Sol, pelo menos na galáxia. E a teoria copernicana serviu de grande ajuda nisso, né, da descoberta da posição dos astros. E esse foi o principal ajuda dela na história científica. E é isso que relaciona ela na Revolução Científica também. Então é isso.